Boa noite a todos. Somos o Grupo Marrom, formado por Andréia França Mazzola, Elisa Degani, Henrique Germano Mendes, Milena Caroline da Silva e Pedro Pérez. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o livro A Mundialização do Capital, de Chesney. Mais especificamente, a gente vai comentar sobre o capítulo 2, o investimento externo direto, IED, presença, aspectos qualitativos e tendências recentes. Os países desenvolvidos não ocupam posição hegemônica no sistema mundial de intercâmbio de forma orgânica, mas sim imposta. Na grande maioria das vezes, se deu através de investimentos diretos do final do século XIX por administrações ou empresas estrangeiras. Empresas britânicas no século XIX já tinham uma mundialização igual às da década de 1960 e 70, período anterior à alavancagem dos investimentos internacionais. Em 1914, os investimentos estrangeiros nos Estados Unidos somavam 7,3%, valor que apenas voltou a ser alcançado em 1966. Esses investimentos, em grande parte, eram em matérias-primas básicas essenciais para a automação e crescimento industrial do país. As obras críticas precursoras remetiam a John Axon Robinson no início do século XX. Naquela época, o entendimento junto a outros atores era que os países estariam cada vez mais integrados, porém manipulados pelo capital e com dominância dos países centrais. A divisão internacional do trabalho não está restrita apenas ao intercâmbio comercial, mas também ao capital produtivo de valor e à mais-valia, que se internacionalizou, assim como o capital monetário. O autor cita que Lenin, em sua obra clássica sobre o imperialismo, caracterizou questões referentes à concentração, centralização do capital financeiro e de como se formou, principalmente na Alemanha e nos Estados Unidos, no qual nomeou com o nome genérico de monopólios. Mais adiante, Robinson finaliza enfatizando que a concentração e a centralização do capital monetário foi de forma desigual e combinada, pois os países centrais se favorecem com a divisão muito mais que os países periféricos. Trabalhos teóricos contemporâneos. Com o rápido aumento dos investimentos nos Estados Unidos e a expansão das multinacionais, a partir do fim dos anos 50, houveram diversas e intensas discussões teóricas. Existe uma natureza coercitiva das interdependências criadas pelos investimentos externos diretos e pela nova presença das multinacionais. Com isso, surgiram diversos trabalhos importantes, como os de Biet e Perron na França, em que constatam relações entre o espaço das nações com o espaço propriamente dito como sendo da grande empresa ou companhia em si. Além disso, nos Estados Unidos, Vernon sugere a necessidade de criar uma teoria unificada dos investimentos externos e do comércio internacional, enquanto que Heimer propõe uma ligação entre a expansão internacional das grandes companhias e o grau de concentração oligopolista. Entretanto, com o salto do investimento externo direto nos anos 80, uma nova visão de mundo é imposta, em que apenas contaria a capacidade dos países se tornarem atrativos para o investimento estrangeiro, contrariamente à visão dos anos 70, em que os vínculos entre países se davam pelo comércio, com o investimento externo direto e pelas multinacionais, mas com um papel secundário. Agora vou falar um pouco sobre as três modalidades de internacionalização e o ciclo diferenciado do capital. Segundo Michelet, existem três formas importantes de internacionalização: o intercâmbio comercial, o investimento produtivo no exterior e os fluxos de capital monetário ou financeiro. Estas relações entre as três modalidades devem ser buscadas no nível de três formas, ou ciclos da movimentação do capital, que são definidas por Marx como o do capital mercantil, o do capital produtor de valor e de mais-valia e o do capital monetário ou capital dinheiro, definindo assim os períodos do movimento da internacionalização, passando a uma economia mundial. No paradigma tradicional, o capital produtivo fica de fora da mundialização do capital. No entanto, com a transformação da economia internacional em mundial,
O capital produtivo torna-se parte integrante da mundialização do capital. Este movimento do capital produtivo comanda a criação de valor e de riqueza. Porém, é necessário diferenciar a produção da circulação, embora estejam estreitamente ligadas. Michelet propõe dois modelos. Enquanto o primeiro sugere a internacionalização do ciclo do capital como sendo único, o segundo compreende a internacionalização de cada um dos ciclos separadamente. Este último modelo, portanto, é o único que permite refletir a realidade atual. O autor cita Bohl, que aborda sobre as relações políticas entre os Estados. O conceito de economia mundial pressupõe que se saiba articular a economia, sendo as realidades econômicas em sua diversidade e suas inúmeras implantações, e ao mesmo tempo o capitalismo, forma particular de atividade econômica capaz de impulsionar uma lógica de ampliação de produção que tem sua própria dinâmica. Bohl explica que a economia mundial é um conjunto de estados fortemente hierarquizado a nível político e econômico. Assim, a cada etapa é a partir das economias nacionais dominantes que as tendências de funcionamento da economia capitalista vão atingir as economias nacionais dominadas. Estas conhecerão as consequências juntamente com os efeitos da dominação política a qual estão submetidas. O crescimento do IED adquiriu tal magnitude na década de 80 que a importância do investimento na constituição das interdependências entre países tornou-se perceptível até nas estatísticas. Tanto que o IED começou a impor a atenção dos economistas que haviam preferido ignorar sua existência. Além disso, o autor observa que os dados sobre esse tema ainda são de qualidade muito inferior à das estatísticas de comércio exterior. Eles só permitem captar a ponta do iceberg. Bourgnat explica que IED tem uma natureza totalmente específica em relação ao simples intercâmbio de bens e serviços. A primeira particularidade é, diferentemente do comércio exterior, o IED não tem uma natureza de liquidez imediata ou diferida, não se reduz a uma transação pontual. Em segundo, introduz uma dimensão intertemporal, pois a decisão de implementação dá origem a novos fluxos que se estendem necessariamente por vários períodos. Em terceiro, implica nas transferências de direitos patrimoniais e, portanto, de poder econômico sem medida comum à simples exportação. Em quarto, como componente estratégico na decisão de investimentos da companhia, tentando antecipar as ações e reações dos concorrentes. Segundo a definição adotada pelo FMI em 1977, o IED designa um investimento de interesse duradouro em uma empresa que explora outro país que não o do próprio investidor, sendo que há também o objetivo de influência direta na gestão da empresa. O texto nos diz também que existem dois tipos de investimentos estrangeiros: o investimento direto, que ocorre quando o investidor tem 10% ou mais das ações ordinárias, ou o direito de voto, e o investimento de carteira, que se dá a partir do momento em que o investidor tem menos de 10% das ações e não possui direito a voto. Thomas Radicronoglu, da Divisão de Ciência, Tecnologia e Indústria da OCDE, elaborou uma lista de carências graves de que sofrem as estatísticas sobre IED, e as principais são: a contabilidade não leva em conta os investimentos que são financiados através do mercado de capitais do país receptor, certas firmas podem ser controladas por capital estrangeiro sem que isso apareça nos dados, pois cada um detém menos de 10% das ações ordinárias. E por último, é muito difícil conhecer o emprego final dos fluxos que transitam por holdings. De 1970 a 1991, a participação dos serviços dentro do comércio mundial não aumentou em quase nada, e o autor explica o motivo dessa estabilidade. O FMI propôs que as transferências invisíveis, que são salários de trabalhadores migrantes, royalties, direitos autorais e rendimentos de capital, passassem a ser excluídos de novas séries estatísticas que fazem relação com importação e exportação de serviços. E com essa mudança, é possível perceber que o intercâmbio de serviços reais representa cerca de 25% do comércio exterior em países industrializados. Os serviços como um todo, contando as transferências invisíveis, representavam apenas cerca de 25% do total do IED no começo da década de 70, e ao fim dos anos 80 já representavam aproximadamente metade. Agora, em termos de fluxo, os serviços representam cerca de 55% do total anual de investimento externo direto, o IED.
Os investimentos diretos externos foram fortemente influenciados pela elevação do investimento internacional cruzado na década de 80. Investimento esse que é em sua maioria ligado à área da OCDE. Esse processo é liderado pela hegemonia das fusões e aquisições a partir de investimentos que criam novas capacidades. Diversos fatores na década de 70 impulsionaram as fusões e aquisições, em uma conjuntura favorável que havia condições propiciadas pela globalização. Em muitos setores, principalmente os de P&D e de produção em massa, a evolução tecnológica corroborou para o reconhecimento da importância dos custos fixos, principalmente nas despesas com pesquisa e desenvolvimento, provendo algumas vantagens à escala mundial, especialmente em insumos essenciais de ciência e tecnologia. O objetivo das empresas era vencer a concorrência nos mercados internacionais. Em oligopólios de planos nacionais, o objetivo é penetrar em outros mercados através de investimento direto. As indústrias geralmente adotam fusões e aquisições para conseguir uma maior participação de mercado, obtendo as marcas comerciais normalmente já consolidadas. IED e polarização a nível mundial. Em 1980, o montante investido no interior da tríade representava 30% da disponibilidade mundial de entrada de investimento direto, sendo um total de 410 bilhões de dólares. Em 1989, o investimento era estimado em 39%. Porém, ao fim da década de 1980, esse fluxo de investimento caiu, e entre 1987 e 1991, a participação dos países em desenvolvimento era de 18%. Entretanto, essa participação voltou a subir e chegou a 35% no período de 1991 a 1993, que, segundo o autor, é um crescimento relativamente lento, que ocorreu por conta da recessão nos países da OCDE e a uma momentânea desaceleração das aquisições e fusões. O autor ressalta que há uma concentração de investimento externo direto no interior dos países da OCDE, mas que é acompanhada por uma concentração relativamente alta em países que estão fora da OCDE, e que a China é um dos países que mais recebeu esses investimentos. A polarização induzida do comércio e dos fluxos de tecnologia. Essa concentração não acontece apenas com o IED. A marginalização de países excluídos dos processos acontece também no intercâmbio comercial, de forma que no interior da tríade o comércio aumentou mais rapidamente do que o comércio mundial. Assim, as interdependências no interior da tríade foram superiores, tanto ao resto do mundo, quanto às ligações entre a tríade e o resto do mundo, mostrando que há uma maior integração dentro da tríade do que entre a tríade e o resto do mundo. Além disso, a concentração e a marginalização aumentam ainda mais quando se fala de tecnologia.